E aí, pessoal, tudo bem? Então, vamos começar, depois do vídeo introdutório, que acho que vocês já devem ter assistido, vamos começar a trabalhar um pouco do conceito do que é ser conservador, onde isso se entrelaça com o cristianismo de alguma forma, né? Com a fé, vamos usar essa expressão. Em cristianismo a gente vai tratar cristianismo, tanto católico como evangélico, não vai haver essa diferença aqui, tá? São somos de cristãos. Mas onde o conservadorismo ele se entrelaça com questões de religião, digamos assim, de fé, tá? De cristianismo em si. Antes de começar, eu quero deixar bem claro o seguinte: a gente aqui vai tentar apresentar o conservadorismo como como ele realmente é, né? Não é uma ideologia política, não embora ele vá fazer a diferença em algum momento politicamente, né? Ele não vai agir, o conservadorismo é algo que vai agir pessoalmente em cada um, né? Então não é um coletivismo, não é nada a ação política não é o principal objetivo do conservadorismo, embora ele vá chegar lá, tá? Daqui a pouco todo mundo vai entender o porquê que eu estou dizendo isso. E apesar de nós tentarmos aqui mostrar como há uma coerência entre o cristão, né, e o conservadorismo, há uma coerência em que o cristão veja o conservadorismo com bons olhos e adote o conservadorismo. Não precisa, às vezes você vai ter um ateu, uma pessoa de uma outra religião que vai se comportar como conservador. Talvez não por motivos bíblicos ou de fé, né? Como muitos de nós às vezes pode pensar, poxa, faz sentido porque eu acredito nisso, nisso e nisso, porque eu aprendi dessa forma na igreja, etc. Mas porque essa pessoa, mesmo não sendo cristã, de alguma matriz cristã qualquer, ela vai entender que o conservadorismo defende valores que eles podem até estar alicerçados num longo período de cristianismo que o mundo viveu, mas eles são superiores a isso até. São bases fundantes da sociedade, tá? Então, a gente aqui vai só tentar apresentar de maneira geral, bem assim, simples, né? Bem rápida, introdutória, o que é o conservadorismo e por que, onde o conservadorismo combina com o cristão, porque ele se adequa de muitas maneiras com a fé cristã. Por quê? Até porque, né, ele combate a mesma coisa, ele combate pensamentos e uma cultura pós-cristã que ataca valores da fé cristã, porque é pós-cristã, né? Então, não sei se está ficando claro, mas está ficando bem claro, bem objetivo, mas assim, a gente vai tentar apresentar uma proposta aqui para pessoas da fé evangélica ou da fé católica, enfim, né? Porque há elementos que coadunam o conservadorismo com algumas crenças cristãs, de uma maneira geral. Mas nem todo cristão é conservador, por óbvio, e existe, é claro, pessoas de outras religiões que têm atitudes conservadoras, que se julgam conservadores, que se enxergam conservadores, tá? Então, posto isso, o conservadorismo ele não é como eu falei, não é uma ideologia. Daqui a pouco eu vou explicar, vou ler uma definição aqui de ideologia, tá? O conservadorismo é um estado de espírito, é uma disposição perante a sociedade, perante os fatos que se sucedem dia a dia. O conservadorismo, ele entende que mudanças abruptas no tecido social, né, na sociedade, nas crenças morais de uma sociedade, não são boas, né? Mudanças abruptas não podem acontecer.
Você precisa, com o passar do tempo, reformar maneiras de trabalhar as coisas, de enxergar, né? Aprimorar leis, aprimorar conceitos, porém sem destruir a base na qual a sociedade ocidental foi erigida, foi construída. Então, só para explicar bem rapidamente, a sociedade ocidental a gente entende por esse mundo que herdou a tradição do direito romano, da filosofia grega e da moral judaico-cristã. A moral cristã, tá? Vamos tratar de moral cristã. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que há uma tradição milenar no Ocidente de se fazer leis, de se organizar juridicamente a sociedade que é herdada dos romanos, ou seja, muito tempo atrás. O pensamento, né, a filosofia, formas de estudo, de aprendizado e outras questões foram herdadas da filosofia grega. E aí, quando a gente trabalha com a história, né, inclusive na própria Bíblia, no Novo Testamento, Jesus está num contexto ali do Império Romano, a dominação romana na região da Ásia, se estendeu para a Europa, né, chegando até lá na ponta da Europa, em Portugal, que é o último país ali no continente europeu. Né, o Império Romano ele tomou assim, uma proporção muito grande, partes da África, o domínio político. Né, e esse domínio político, ele implementou, ele enraizou, né, depois houveram invasões, o Império Romano caiu, mas essa tradição romana enraizou algumas coisas, né? E dentre elas o que eu estou falando aqui, o direito romano, né? Questões jurídicas e tal, a filosofia grega, e o cristianismo, em dado momento, né, muito após a morte de Jesus, etc., ele se incorporou como religião oficial do Estado. Então ele foi propagado também. Essa extensão do Império Romano ajudou a propagar o cristianismo em dado momento. Isso foi formando vários povos, né? O Império Romano depois cai, vários reinos se dividem e eles vão se formando como estados-nações. Alguns autores vão usar esse nome. E aí começam a nascer países bem mais adiante. Né? Eu resumo do resumo aqui. Bem mais adiante, isso forma nações. Então nasce a França, nasce a Inglaterra, nasce a Espanha, nasce Portugal. E a história continua, e essa tradição, que a gente diz que a tradição ocidental, ela é mantida. E quando esses povos eles começam a trabalhar com navegações, e aí notadamente Portugal, aqui no Brasil, Portugal, qual é a ideia de Portugal? Eles lutam durante um período de Portugal, a fundação ali do país Portugal. Eles expulsam os árabes, expulsam muçulmanos que estavam ali naquela região. E um dos mitos, o mito fundador de Portugal, inclusive, é uma aparição de Cristo para o primeiro rei português, Afonso Henriques, e ali Cristo promete para ele que ele vai ganhar, né, conta para ele que ele vai ganhar a batalha contra os mouros, que são muçulmanos, e ele se compromete a espalhar o evangelho por onde quer que ele fosse. E aí, enfim, no caso de Portugal, quando eles saem para desbravar os mares, uma das intenções, né, se não a principal intenção é essa, é levar o evangelho para outras terras. Tanto que quando chegam no Brasil, o primeiro evento oficial no Brasil é uma missa. Então o Brasil ele foi consagrado a Cristo já ali na sua fundação. Enfim, mas o que esses povos, na Inglaterra também, o que esses povos começam a fazer? Começam a espalhar essa tradição ocidental para novos países do mundo, né, para o novo mundo, para as Américas. Para alguns lugares também, na África, etc. Mas aqui principalmente para as Américas. Então, quando a gente fala que nós temos uma tradição ocidental, no Brasil, Estados Unidos, etc., país da América, de maneira geral, é a isso que a gente se refere. É toda essa tradição que foi construída milenarmente nessas sociedades. Né? Então, já há muitos anos, muito tempo. E há esses pilares, eles não podem ser derrubados. O conservador ele enxerga que isso precisa ser mantido.
né? Então, algumas ideias que nascem daí, você pode perceber que só existem nesse mundo ocidental. Por exemplo, liberdade religiosa, a forma de organização da família, né? Apesar aí de muitas pessoas falarem sobre machismo, sobre feminismo, eu não vou nem entrar muito no mérito do assunto aqui específico do islamismo, mas quando você olha para nações islâmicas, para nações africanas, e quando você olha para os países da América, para a Austrália, por exemplo, você vê que a forma de se enxergar a mulher, de se enxergar o papel do homem, é totalmente diferente. É totalmente diferente. A sociedade como um todo é totalmente diferente. Então, o que são isso? São tradições que foram mantidas. E, claro, há uma mutação com o passar do tempo nas coisas, né? Mas o conservador, ele enxerga bases que não podem ser derrubadas, né? Colunas, pilastras que não podem ser derrubadas. Então, você reforma o edifício, mas a pilastra você não tira do lugar, né? A coluna você não tira do lugar, porque se você tirar a coluna, o que acontece com o edifício? Ele cai. Você entra para reformar e tira a coluna, o edifício cai. Então, o conservador, ele acredita nisso. Então, ele tem um estado de... Ser conservador é não trabalhar com a utopia, com a questão ideológica, né? Então, nós vamos destruir tudo que nós temos no presente para que no futuro tal coisa aconteça, a igualdade seja plena, a prosperidade seja plena. Então, você veja, você está trabalhando com uma hipótese no futuro que pode não acontecer. Então, você está falando, a gente vai apagar tudo isso daqui que está aqui no presente e no futuro nós vamos alcançar um patamar maior. Só que a pessoa não pode ser julgada por esse futuro. Por quê? Porque isso ainda está para acontecer. Então, tudo que eu fizer agora é válido para alcançar esse futuro utópico. Então, vou usar um exemplo que eu acho que vai esclarecer 100% para você que está aí. Que é um exemplo do nosso dia a dia que a gente vê todo dia na imprensa. Todo dia. Precisamos acabar com a ideia de família tradicional, homem, mulher, filhos, para que no futuro, para que a igualdade seja plena entre os LGBTs, entre homem e mulher. Aí cada um vai puxar, se for feminista vai puxar para o lado do feminismo, se for LGBT vai puxar para o lado do LGBT. Só que, veja, você precisa acabar com este formato de família, ou tratar tudo como se qualquer tipo de coisa como se fosse família, para que no futuro, para que um dia haja igualdade plena na sociedade. As pessoas não sejam mais vistas, não sei o quê. Eu preciso de um Black Lives Matter, entrar no mercado, pôr fogo, destruir tudo, enxergar racismo em tudo, para que a gente alcance a igualdade. Nós precisamos criar leis que causem discrepâncias atuais. É claro que eles não falam dessa forma, né? Mas se você parar para analisar, é isso. O que é a lei de cotas? É uma discrepância, né? Você tem tudo igual aqui, você cria uma discrepância para que no futuro tudo fique igual. Então, você cria desigualdade para igualar no futuro. Isso é utopia. Isso é um pensamento revolucionário. E o que tem acontecido há alguns séculos nessa sociedade ocidental que eu falei? Eu expliquei agora essa historinha bem rápida, de como se desenvolveu, como se espalhou esse ideal ocidental. O pensamento revolucionário. Ser revolucionário é exatamente isso, né? Trabalhar com esse ideal utópico, com esse ideal abstrato, né? Abstrato é que não tem, está só no mundo das ideias ali, não é palpável, não é material, né? É trabalhar com isso em vistas, né? Aí você destrói alguma coisa do presente em vistas de um futuro mais igual, etc., de liberdade, não sei o que lá. Aí cada um vai usar uma desculpa aí. E aí o que acontece? Isso vem sendo trabalhado já há séculos na sociedade. Então hoje a gente vive uma sociedade pós-cristã. Lembra dos 3 pilares? Ordenamento jurídico romano, filosofia grega, moral cristã. Isso tem sido combatido, se você parar para analisar. Então, por que a gente vai tentar mostrar onde o conservadorismo se encaixa com a nossa fé cristã? Justamente porque essa moral cristã que construiu a nossa sociedade ocidental, construiu esses países, né,
que diminuiu índices de pobreza, que trouxe libertação para os escravos, né? Isso é um assunto muito controverso, mas a gente vai tentar tratar rapidamente. Enfim, que alcançou, que trouxe conquistas para a sociedade, né? Liberdade religiosa, direito de voto para mulheres, etc. Coisas que em outros lugares ainda hoje não é vista, né? Ainda existe escravidão, por exemplo, em alguns lugares da África. Ainda existem países, principalmente muçulmanos, alguns africanos, onde a mulher não vota, é tida como abaixo do homem, etc. Mas por que no Ocidente isso acabou? Porque há uma moral judaico-cristã, uma moral cristã que foi moldando a sociedade, foi trabalhando a sociedade para que nós chegássemos nesse ponto. E essas utopias revolucionárias têm combatido isso, e se você parar para analisar bem, tem trazido outras desigualdades. Então, frente a tudo isso, né, só um parênteses aqui, a gente vai ter um grupo para tirar dúvidas. Então, se você tiver com alguma coisa que eu falei que você não entendeu bem, né, um grupo no WhatsApp, você anota ou volta no vídeo depois e manda, a gente tenta explicar nesse grupo no WhatsApp para você, tá? Porque aí é muita informação, muita coisa nova, né, que a gente não ouve em qualquer lugar, então eu sei que pode ficar muita dúvida. A gente vai trabalhar isso mais de perto no WhatsApp, tá? Mas, então, voltando, então aí eu paro e pergunto assim, o que para você são valores inegociáveis? São valores aos quais você não abre mão, que você enxerga como importante, né? Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas valores familiares, valores de caráter, valores de conduta, né? Às vezes você nunca parou para pensar que é um absurdo. Vamos supor, o Estado, né? O Estado aqui, vamos trabalhar como governo para facilitar. O governo obrigue a pessoa a seguir uma norma religiosa, político-civil, religiosa-civil, como acontece em outros países. Você acha isso um absurdo, mas você não entende de onde isso veio na sua cabeça. Você nunca parou. Se você parar para pensar, um monte de coisas que está aqui dentro, você não percebe de onde veio. E é aí que entra o conservadorismo. Conservadorismo é um estado de espírito, uma disposição frente a situações e casos do dia a dia. Então, é como a pessoa vai se portar com relação a determinada situação. Para ser bem, um resumo assim, bem porco, digamos, tá? Frente a isso, eu te pergunto, o que é inegociável para você? Quais são os seus valores? Por que esses valores, né, dependendo da resposta, é claro, eles andam em consonância com o conservadorismo? Porque dependendo da resposta que você dá, a gente vai tentar mostrar isso aqui, você tem crenças e valores. Crença, esquece agora a religião, fé. Crença que eu estou dizendo é em outro sentido, tá? Você tem crenças e valores, certezas, digamos assim, fica melhor que crença até, que não estão de acordo com a fé cristã, com a moral cristã. E a gente não sabe disso. E por quê? Porque, como eu falei, a gente vive numa sociedade pós-moderna. Então, essa sociedade pós-moderna combate valores milenarmente cristãos, né? Então, opiniões a respeito, vamos usar bem clichê, sobre casamento homossexual, sobre aborto, sobre feminismo e outra série de coisas, mas só sobre esses três aí, pra gente focar bem no que tá aí estridente na mídia, na imprensa. Às vezes, essa opinião que você tem sobre isso, ela sofre influências, ela é colocada dentro de você, sem que você perceba, é moldada pelo ambiente em que nós estamos, né? Mídia, imprensa, como eu falei, política, tudo, né? Show business, assim, apresentação, show, artista, etc. Isso é colocado dentro da gente sem a gente perceba. E isso vai contra o que a Bíblia diz, o que a história, a história da igreja, né? Desde os pais da igreja, trabalha, né? Então, vamos partir para uma outra pergunta já. É possível um cara que não tem fé em nada, um ateu, ser conservador? Sim, é possível. É possível um cristão não ser conservador, ser progressista ou revolucionário? Sim, é possível também.
mesmo que não perceba que é, porque não sabe, porque às vezes esse tipo de informação circula pouco, né? Enfim, e a pessoa, não, mas eu creio em Jesus, não sei o quê. Beleza, mas quando ela vai investigar, fazer um autoexame, investigar exatamente, realmente o que ela pensa dentro dela, ela percebe que ela não é conservadora, né? Ela defende coisas que vão contra a moral que ela defende cristã, a moral que ela acredita, a moral bíblica, a moral da igreja, né? Então, assim, não é preciso ter fé cristã para ser conservador, mas é possível que a pessoa seja cristã e não seja conservadora. O que é o ideal? O ideal a gente vai tentar mostrar aqui é que a pessoa seja cristã e lute pelos valores cristãos que construíram nossa sociedade, né? Então, é aí que a gente vai fazer um casamento, digamos assim, vai entrelaçar o conceito do conservadorismo com, enfim, o cristianismo, de uma maneira geral, tá certo? Então, de início, é isso, tá? Para não ficar muito longo, muito pesado, no próximo vídeo a gente vai trabalhar, vai entrar um pouco mais em alguns autores conservadores, não vou praticar muita leitura para não ficar cansativo, tá? Vai tentar explicar ainda um pouco melhor, destrinchar um pouco melhor o que é o conservadorismo, e trazer algumas definições aqui interessantes. E aí, se não for ficar longo, a gente já traz alguns versículos também aí da Bíblia, né? Apesar de que o único apoio não é a Bíblia, você tem outros, você tem teólogos, você tem santos da Igreja Católica, etc., onde você pode se apoiar também nessa questão da moral cristã, com um fundamento na Bíblia, claro, na história do cristianismo, etc., né? Mas a gente vai trazer alguns versículos bíblicos por causa do nosso ambiente aqui. E vamos aqui tentar aprofundar um pouco mais também no que é ideologia, tá certo? Aí dando um pouco aí os nomes aos bois, beleza? Então, creio que tenha sido até um pouco pesado de alguma maneira, que é conceitos novos, coisas que a gente não ouve, mas como eu falei, a gente está aberto no WhatsApp lá, um grupo específico para isso, e vamos tentar responder de maneira satisfatória todas as suas dúvidas. Então não tenha vergonha de perguntar nada lá, tá bom? A gente volta no próximo vídeo.